Maraísa, infelizmente, nós temos visto um aumento nos casos de fraudes em relação aos beneficiários do INSS. Os aposentados, pensionistas, têm se tornado vítimas de descontos indevidos nos seus benefícios. Geralmente, descontos que são aí de associações que muitas vezes o beneficiário nem sabe que existe. Doutora, esses descontos, na verdade, quais são os tipos de fraudes e desconto que têm mais prejudicado os aposentados e pensionistas? Esses descontos, na maioria das vezes, são descontos oriundos de associações que, na maioria das vezes, Maraísa, o segurado do INSS desconhece, não sabe nem que existe. E empréstimos consignados fraudulentos que são feitos no benefício sem a autorização desse beneficiário. Esses descontos geralmente são de onde? Associação, seguro, empréstimo? Geralmente são descontos de associações que não, na maioria das vezes, não são da nossa região, são de outros estados. São empréstimos consignados que são feitos nesse benefício e sem autorização do beneficiário, que muitas vezes só vai perceber que está tendo um desconto indevido quando ele tira um extrato do seu benefício, ou quando ele vai fazer o saque daquele valor e ele percebe que o valor que está na sua conta está diferente do valor que deveria receber. E aí é que ele vai perceber que está sendo vítima de algum tipo de fraude. Por isso a importância de estar sempre conferindo o extrato também, né, doutora? Exato, isso é muito importante. Você precisa conferir, tirar o seu extrato, verificar se tem algo diferente, alguma sigla que você desconhece, para que você verifique se você está realmente recebendo o que você tem direito ou se você está sendo vítima de uma fraude. Doutora, e quando a pessoa vê o valor sendo descontado sem que ela tenha permitido, o que ela tem que fazer primeiro? Primeiro, se você tirou o extrato do seu benefício, você observa que tem um desconto ali que você desconhece, tem uma sigla e um desconto que você não sabe a que se refere. Você tem que procurar o INSS ou você procura um advogado previdenciarista da sua confiança para que você possa verificar a que se refere aquele desconto. Você não pode simplesmente ficar ali esperando sem saber o que está acontecendo no seu benefício. Você precisa procurar uma instituição ou um advogado da sua confiança ou alguém da sua família, né? Porque às vezes o idoso ele não consegue ter acesso, ele não consegue manusear, né, o aplicativo do Meu INSS, às vezes também no próprio banco não consegue manusear para retirada, verificar esse extrato, alguém da família dá confiança desse idoso para que ele possa ser orientado. Doutora, a Sandra do bairro Dom João VI está dizendo que ela foi lesada e ela pergunta o que ela deve fazer agora. Olha, Sandra, após todo esse escândalo aí que nós estamos acompanhando, né, foi disponibilizado um link no portal do Meu INSS que você precisa acessar e ali você vai ter a possibilidade de colocar as informações que o INSS necessita para identificar se realmente esse desconto ele foi indevido. Porque aqueles descontos que não foram autorizados, os segurados serão reembolsados. Aqueles que foram autorizados, claro, não haverá reembolso. Então, é necessário acessar o portal, verificar naquele link e seguir ali as orientações, tá certo? Se você não conseguir, você procura o INSS ou um advogado previdenciarista da sua confiança, que ele vai orientá-la. Doutora, muita gente nem sabe, né, como esses golpes acontecem. Isso é, acho que, dúvida de todo mundo. É preciso fornecer algum dado ou os golpistas têm conseguido acessar informações de outra forma? Maraísa, infelizmente, os golpistas eles têm tido acesso aos dados dos segurados. Porque para fazer um empréstimo ou para autorizar um desconto no benefício, é necessário autorização.
É por isso que hoje muitas pessoas precisam acessar o portal, colocar suas informações para que sejam ressarcidos dos descontos indevidos. E a orientação para você é: cuidado com os seus dados. Não forneça por telefone informações sobre seu CPF, seu RG, número do seu benefício. Se alguém ligar, se alguém mandar mensagem, não informe os seus dados. Isso só deve ser feito no próprio INSS ou através do portal, ou você ou alguém da sua confiança para fazer isso para você. Não repasse seus dados para ninguém por telefone, por ligações, por mensagens. Não passe os seus dados. Doutora, muitos de nós, me incluo também nessa questão, a gente tem muito cuidado, né, de não fornecer esses dados, mas ainda assim tem pessoas que caem nesses golpes, tem muitas pessoas que têm essas informações vazadas. Existe alguma plataforma que possa impedir essa autorização? Maraísa, existe uma possibilidade do segurado se proteger em relação a descontos indevidos, a empréstimos fraudulentos. Qual é essa possibilidade? Lá no portal do Meu INSS, você tem uma opção que é o bloqueio do benefício para empréstimos e para descontos de associações. Então, você precisa fazer esse bloqueio do seu benefício. Se você já fez empréstimos, se você já utilizou para esse fim, você precisa acessar o portal e fazer o bloqueio do seu benefício. Porque se estiver bloqueado, Maraísa, não tem como os fraudadores acessarem, mesmo que eles tenham os dados, eles não conseguem fazer um empréstimo fraudulento naquele benefício. Então, você que é segurado do INSS, que já fez um empréstimo, você precisa fazer o bloqueio desse benefício para empréstimos e para descontos de associações. Doutora, o senhor José, lá do bairro São José, ele disse que ele teve, né, caiu nesse golpe, e aí ele quer saber como ele vai restituir esse dinheiro. Ele tem que esperar pelo governo ou ele tem que entrar com alguma ação judicial? Seu José, a orientação hoje é aguardar um pouquinho. Nós temos lá no portal o link que foi disponibilizado, onde o segurado vai informar, confirmar que o empréstimo ou aquele desconto da associação feito no seu benefício foi indevido, e nós vamos aguardar. Mas existe sim a possibilidade de buscar judicialmente. Primeiro, você vai buscar de forma administrativa, ou seja, através do INSS. Se não for resolvido, aí você tem a opção de buscar isso judicialmente. É um direito seu e você precisa buscar os seus direitos. Doutora, muitos municípios pequenos, assim como Capanema, sofrem com a escassez de recursos, né? A senhora acredita que as fraudes do INSS prejudicam diretamente as cidades como a nossa? Com certeza, Maraísa, com certeza. Inclusive, lá no meu escritório, né, nós temos situações, bem antes de vir à tona todo esse escândalo do INSS, nós tínhamos segurados que tiveram descontos, nós fizemos a solicitação do cancelamento, do reembolso, e tudo foi resolvido de forma administrativa. E isso é muito difícil, tanto para o segurado quanto para o município. Por quê? Às vezes alguém diz assim, mas é um valor tão pequeno, é um valor tão irrisório, porque estava sendo descontado de algumas associações um valor de R$ 62 todos os meses. E que, às vezes, o segurado não se dá conta. Por quê? Porque ele tem outros empréstimos que ele fez, então ele nem se dá conta que está sendo descontado, que tem um desconto fraudulento no seu benefício. E esses R$ 62, Maraísa, faz falta para este segurado, porque R$ 62 é um remédio que falta, é um alimento para aquela família, então isso faz falta. E não faz falta só para o capanemense, mas faz para o próprio segurado, mas causa um impacto no próprio comércio, porque são inúmeras pessoas que estavam sendo descontadas e esse valor ele para de circular, né, dentro do nosso município. Então, a repercussão ela é tanto
no âmbito individual daquela pessoa, quanto na própria sociedade. Doutora, a Marlúcia veio do interior tentar resolver a situação para a mãe que foi fraudada. O que ela pode fazer? Marlúcia, o ideal é que você retorne ao INSS ou que você procure um advogado previdenciarista da sua confiança que vai orientá-la neste processo. Mas não fique sem resolver a situação da sua mãe, porque se houve desconto, ela será ressarcida porque tem direito. Quando, nós ainda não sabemos, mas serão ressarcidos. Doutora, em Capanema, há algum dado ou percepção de que fraudes no INSS tenham sido cometidas nos últimos anos? Em Maraísa, em relação a porcentagem, a números, nós não temos, porque são muitos escritórios de advocacia, são muitos advogados previdenciaristas, e em cada um dos nossos escritórios nós temos situações de clientes que foram lesados. A senhora já atuou nesses casos suspeitos? Sim, Maraísa, já atuei. Não foi necessário nós irmos para a Justiça Federal, não. Foi resolvido no âmbito administrativo, o desconto foi cancelado, o cliente foi ressarcido. Porém, existem situações que é necessário buscar na via judicial. Mas acontece sim, nós temos vários casos em Capanema de segurados que foram lesados, que estavam sendo descontados e não sabiam. Quando veio à tona agora toda essa situação que nós estamos acompanhando, foi que muitos segurados foram descobrir que estavam sendo descontados. Inclusive, esta semana eu recebi uma cliente que estava sendo descontada desde abril de 2024 e ela só soube esse mês. Entendi. Doutora, e que tipo de orientação a senhora daria para a população de Capanema evitar cair em golpes relacionados ao INSS, tendo em vista que existem muitos atravessadores, né, prometendo, por exemplo, aposentadorias rápidas, né? Como identificar e evitar cair nessas armadilhas? Tenham cuidado. Não acreditem em promessas de aposentadorias rápidas, né? Não repassem documentos, dados para pessoas que vocês não conhecem, para pessoas que vocês não têm como ter acesso. Ah, entrou em contato comigo por telefone, entrou em contato comigo por mensagens. Não repassem informações pessoais, documentos de vocês. Não façam isso. Procurem profissionais competentes, procurem advogados previdenciaristas da confiança de vocês ou se dirijam ao posto do INSS, mas não entreguem documentos e dados pessoais para pessoas que vocês não conhecem. A Rita de Peixe-Boi, ela disse que foi fraudada, mas que já solucionou no aplicativo, né? E agora ela continua aguardando? Isso. Já foi notificada, na verdade, né? Perfeito. Já foi notificada, já deu o ok lá. Agora, Rita, é permanecer atenta ao portal do INSS, a sua caixinha de mensagens e aguardar. Doutora, e o que pode ser feito para fortalecer a fiscalização e a transparência dos processos previdenciários, principalmente nas cidades do interior como Capanema? Em Maraísa, penso que nas cidades pequenas e nas cidades como a nossa de Capanema é necessário que os setores eles se juntem, né? Que haja uma união intersetorial aí da educação, da saúde, o CRAS, aonde essas pessoas, na maioria, elas são atendidas e que haja uma preocupação em informar, né? Campanhas informativas para que essas pessoas saibam o risco que correm, para que elas estejam instruídas a se protegerem desses fraudadores. Certo. E para quem está em casa preocupado, eu creio que a senhora respondeu muitas das perguntas dos nossos telespectadores, mas qual é o conselho que a senhora deixa? O conselho que eu deixo para você hoje, segurado do INSS, que foi fraudado, é o seguinte: não fique com vergonha de ter sido vítima desta fraude. Vá atrás dos seus direitos. Procure um posto do INSS. Como eu já disse, Maraísa, anteriormente, nós temos advogados da área
competentíssimos no município de Capanema. Se você não conseguir resolver a sua situação através do posto do INSS, se você não quer ir até lá e você quer a orientação de um profissional da área, procure um advogado previdenciarista para que ele possa orientá-lo, para que ele possa auxiliá-lo neste processo. Mas não abra mão, você tem direitos, você foi lesado e você será, com certeza, reembolsado. Não temos como dizer, será reembolsado daqui a 1, 2 ou 3 meses. Não temos como dar essa informação, mas podemos dizer para você que são as informações que nos estão sendo repassadas pelo governo, pelo Dataprev, é que os segurados que foram lesados, que não autorizaram descontos, serão reembolsados. Doutora, qual o rombo do valor total da Previdência? A senhora tem como informar? Não, Maraísa, não tenho como te informar isso precisamente porque a cada dia surgem informações novas, surgem alvos novos da investigação em relação ao rombo que houve no INSS. Então, a cada dia esses valores eles vão mudando, eles vão alterando, vão atualizando. Infelizmente, muito triste a realidade que nós estamos vivendo em relação aos segurados do INSS. E o que nós temos a fazer agora realmente é levar à comunidade informação, tranquilidade para você, segurado, pensionista, aposentado, que você acalme seu coração e que você continue aí acompanhando e atento ao seu portal do Meu INSS, a sua caixinha de mensagem. E se você não consegue ter acesso, porque, Maraísa, muitas vezes o idoso, né, o aposentado, ele não consegue manusear esse aplicativo. Era isso que eu ia lhe perguntar. As pessoas idosas, né, que não têm as pessoas idosas que não têm essa habilidade de mexer no celular, de estar no computador, como elas podem fazer isso? A orientação é: veja alguém da sua família, da sua confiança, que possa lhe auxiliar no acesso a este aplicativo. Ou procure o posto do INSS ou o advogado para que possa lhe orientar. A questão dos vazamentos do Dataprev, né, em relação aos dados das pessoas. O que nós temos visto, Maraísa, é que, pelo menos agora, essa última semana, né, as reportagens aí a respeito da fraude, o que foi que nós ouvimos? Que o Dataprev, que é onde estão os dados, né, todos esses dados que estão sendo vazados aí, se tornou alvo de investigação, né? Então, nós agora vamos aguardar o desenrolar dessas investigações para entender o que realmente aconteceu. Porque esses dados que foram vazados e que trouxeram essas preocupações, né, e que geraram essas fraudes, são dados que estavam ali, que deveriam estar guardados e assegurados. E houve um vazamento muito grande de dados. E eles se tornaram, inclusive, alvo de investigação. Então, agora nós vamos aguardar. Muitas vezes não foi nem o próprio segurado, né, que deixou que os seus dados, que repassou seus dados para alguém. Muitas vezes esses dados eles foram vazados lá dentro do próprio Dataprev, né, mas nós agora só precisamos aguardar o desenrolar da situação. Doutora, muito obrigada por vir até aqui, esclarecer todas essas perguntas sobre as fraudes do INSS. A senhora pode deixar seu contato, seu escritório, por gentileza, fique à vontade. Eu é que agradeço, Maraísa, a oportunidade de estar aqui. E, mais uma vez, quero dizer para você, segurado do INSS, se você foi fraudado, não se envergonhe, não se cale, não se acomode, procure os seus direitos, esteja atento a tudo aquilo que está sendo informado a você, para que você possa ter os valores que foram descontados de forma fraudulenta ressarcidos, tá? E não esqueçam, se vocês não fizeram o bloqueio no benefício de vocês, procurem e façam esse bloqueio para que não haja descontos indevidos e empréstimos consignados fraudulentos no benefício de vocês, tá? Muito obrigada, Maraísa, e é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigada também, doutora. E para você que nos acompanhou até aqui, obrigada pela sua confiança e audiência. O Rede Notícias desta manhã fica por aqui. Muito obrigada.